Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio inédito do podcast Meu Momento Místico, produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada que não tem fim, né? Sobre autodescoberta e autoconhecimento. Lembrando, claro, antes da gente começar o nosso assunto de hoje, te lembrando para seguir as redes sociais da WeMystic, no Instagram, @WeMysticBrasil. Pode ficar tranquilo que aqui na descrição do podcast tem todos os links necessários, mas te convido sim a seguir as redes sociais. Lá a gente tem, fala sobre várias coisas todos os dias para te ajudar a seguir cada vez mais confiante, cada vez mais centrado também, por que não, na sua evolução pessoal. E lembrando, é claro, também de te apresentar, a conhecer a nossa loja. Tem o link aqui na descrição também, a nossa loja da WeMystic, uma loja online. Manda para todo lugar, então não importa de onde você estiver, os produtos vão chegar até você e lá a gente tem produtos que podem auxiliar demais no seu processo de autoconhecimento e autodescoberta. A gente tem por lá tarôs, oráculos, vários decks lindíssimos aí para você que estuda tarô, para você que trabalha já profissionalmente, ou se você está sendo aí, iniciado nos assuntos dos oráculos. Tem cada um mais lindo que o outro. Cristais diversos, itens de autocuidado, decoração, Feng Shui. A gente já falou sobre Feng Shui aqui, então super te indico a ouvir o nosso episódio e também, correr na loja da WeMystic para adquirir os seus produtos. A gente tem joias, amuletos, produtos de beleza, bem-estar, aromaterapia, livros, tem uma infinidade de produtos. Então corre lá, descubra, faça a sua compra e vai chegar a hora que você quiser e onde você estiver. E, gente, nós vamos trazer um assunto aqui hoje que acaba sendo um pouco mais de cereja do bolo de tudo que a gente vem falando, principalmente nas questões que mudaram muito com a pandemia, Então, de 3 anos para cá, algumas coisas elas se tornaram mais... vamos dizer assim, mais faladas, mais discutidas e entram, é claro, dentro do assunto de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para a gente entender um pouco melhor o que anda acontecendo com a gente depois deste fato mundial. E aí hoje o nosso episódio você se sente sozinho? Como que você lida com a solidão, E aí, só para a gente começar a desmistificar alguns termos, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a solidão, Então, embora a solidão e solitude, que é um outro termo que está relacionado, possam ser considerados sinônimos, palavras aí ligadas uma à outra, existem grandes diferenças entre os dois conceitos. Então, só para a gente entender melhor, a solidão, ela é um estado, de quem está sozinho, isso é, na ausência da companhia de outras pessoas. Esse estado, ele não apareceu para a pessoa por uma escolha dela, mas por acontecimentos na vida. Então, a gente elenca aqui, são vários, Então, términos de relacionamentos, questões familiares, dificuldades em fazer amizades, entre outros tantos. Já o que a gente chama de solitude é a nossa solidão voluntária. Então, nesse caso, a pessoa ela está momentaneamente sozinha porque escolheu, ela teve a escolha de estar assim. Isso não quer dizer que ela não tenha amigos, que ela não tenha família ou outras pessoas em sua vida. Ela apenas deseja estar durante aquele período específico, usufruindo exclusivamente da sua própria companhia. Geralmente, a solitude, ela é leve, entre aspas, Então, ela é um conceito mais aceitável, vamos dizer assim, no dia a dia. E é de extrema importância a gente saber a diferença entre os dois, para que a gente possa compreender, o que acontece no nosso próprio momento. E aí, como vocês sabem, que vocês me acompanham aqui sempre, que eu gosto bastante de falar sobre astrologia e unir alguns signos referentes, ao assunto que a gente está discutindo aqui. Eu até saio um pouco do roteiro,
até para trazer um pouco de identificação, ressonância, né, o que a gente chama. E dentro da roda zodiacal, nós temos em primeiríssimo lugar, ocupando esta posição de signos que gostam da sua própria companhia, que lidam bem com a solitude, que é o meu queridíssimo signo de Aquário. Aquário, ele tem uma questão muito forte, que ele se coloca sozinho em diversos momentos, e por isso até ele é mal compreendido pelos outros signos. As outras pessoas não entendem bem este afastamento voluntário do signo de Aquário, sabe? Mas é justamente porque a solitude acaba nutrindo, né? Então é o momento que ele fica lá com os pensamentos, né? Que fica fazendo as coisas que gosta, se nutrindo disso mesmo, né? Se nutrindo, buscando melhorar os seus momentos através daquilo que ele gosta. E nem sempre as pessoas que estão ao seu redor, elas são essenciais nesses momentos. E aí isso leva a uma nuvenzinha que é a verdadeira fama. Quem já ouviu falar que Aquário é meio frio, que Aquário não gosta de se relacionar, né, que Aquário tem essas questões de relacionamento muito difíceis, mas é justamente por quê? Porque vão ter momentos dentro de um relacionamento com um aquariano, seja no relacionamento romântico ou um relacionamento de amizade, familiar, que ele vai se isolar. Mas ele vai se isolar porque esse momento nutre ele, não porque ele não gosta de se relacionar. É importantíssimo a gente saber essa diferença, né? Então, se você é aquariano, aquariana, se você tem Aquário forte no seu mapa, seja um ascendente, seja uma lua, seja um Mercúrio, uma Vênus, pode sim estar relacionado. Esse momento que você sente, às vezes, de estar bem com você mesmo, com a sua própria companhia, pode sim nutrir, né, essas questões, tá? Ou a gente pode até colocar um segundo signo aqui, o signo de Gêmeos. A única questão de Gêmeos é que, por ser muito dual, por ser muito dinâmico, acaba que a confusão, entre aspas, mental pode se sobressair, né? E aí sim pode acabar trazendo algumas questões não tão fáceis de lidar como o aquariano lida em relação à solitude, tá? Mas voltando aqui para o nosso roteiro, voltando aqui pro que a gente estava falando, a solidão ela tem um lado negativo, né? Então a solidão ela não escolhe idade, ela não escolhe gênero e nem condição social. Só que os percursos da nossa vida, geralmente os negativos, acabam engatilhando, né? E nos levam a um estado de solidão. E apesar de ser associada ao isolamento, né, a solidão pode sim afetar uma pessoa até mesmo quando ela está em casa rodeada de pessoas, junto da sua família, perto dos seus amigos ou até no seu local de trabalho. Então há quem se sinta assim só mesmo quando tem companhia e a pessoa consegue perceber. Existe o sentimento de rejeição mesmo quando não, né, quando a pessoa não está totalmente sozinha fisicamente. A pessoa que ela se sente solitária, a pessoa que ela é solitária, ela vai se sentir às vezes rejeitada ou nesse estado de espírito até quando estiver rodeada de pessoas. A solidão e o isolamento social são capazes sim de impulsionar uma série de problemas mentais e físicos até, ao mesmo tempo que pode ser também consequências, né, deste estado. Então, o estresse, a ansiedade, a depressão e sintomas físicos como hipertensão e problemas cardiovasculares também podem ser gerados como consequência da solidão. Além disso, pensamentos intrusivos e de não merecimento podem atingir diretamente as pessoas que possuem tendência ao isolamento. E é claro, a gente não pode esquecer de que o fator pandemia aumentou e muito essa condição, né? Tem pessoas que já tinham a tendência de isolamento e que aumentou bastante durante a pandemia e que hoje possuem dificuldades, né, alguns desafios para voltar, entre aspas, à sociabilidade. E existem pessoas que se descobriram solitárias, que eram pessoas sociáveis, mas que se descobriram mais solitárias durante a pandemia e que também possuem essa dificuldade em equilibrar as coisas. Mas aí você me pergunta, Vivi, existe algum lado positivo da solidão? Existe. Estamos aqui para desmistificar.
Então, por outro lado, existe sim um parâmetro positivo na solidão, que é quando podemos utilizar esse estado para fortalecer algo na gente. Então, seja uma autodescoberta, uma reflexão pessoal, que transforma, né, assim, a solidão na nossa velha e boa solitude. Eu acredito muito que a gente pode perceber, né, que chegou nesse nível de transformar um em outro quando para de incomodar, de doer, né? Porque, querendo ou não, a solidão, ela acaba engatilhando, como eu falei antes, algumas questõezinhas nossas, né? Seja no aspecto de relacionamento romântico, na questão familiar, na questão de amizade, enfim, qualquer setor da nossa vida, eu acho que a solidão, ela acaba incomodando coisas que já estão em aberto, e aí quando a gente consegue ressignificar, né, quando para de doer o fato de estarmos sozinhos, é quando a gente realmente passou de um nível, né, de solidão para solitude. Eu acho que é por aí, né? Então, para ficar firme na memória, para não ter dúvida, a solitude é um estado temporário, voluntário e, vamos dizer, entre aspas, positivo, tá? Porque eu não considero muito, e aí vocês vão entender por quê. Eu vou trazer um panorama mais pra frente que é essa coisa de ser positivo e negativo, tá? E a solidão, ela é involuntária e tende a ser mais duradoura, né? Quem tem momentos de solitude está, na verdade, dando uma resposta a certas ideias que circulam na sociedade de que é impossível ser feliz por conta própria. Na verdade, todos nós podemos aproveitar esses momentos a sós. E é triste viver em isolamento 100% do tempo, mas um tempinho aproveitando somente a nossa própria companhia pode ser sim algo muito agradável e relaxante, se soubermos, claro, aproveitar isso, né? Ser nutritivo para nós. Dessa forma, a solitude é o estado de quem deseja estar só, mas que sabe que poderá contar com outras pessoas quando quiser, quando não tiver dificuldades de falar sobre sua vida, de pedir ajuda, né? De estar rodeado de pessoas, se assim necessitar, né? E aí eu listei alguns exemplos de como que a gente pode aproveitar o nosso tempo sozinho, né? Como que a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Então, primeiro de tudo, acolha o seu sentimento. Porque a gente já discutiu aqui, inclusive, que fugir, né, dos nossos problemas, e no caso da solidão, é sim fugir da gente mesmo. Entender o nosso processo sem nenhum tipo de julgamento, culpa ou negação. Porque quando isso acontece, a tendência é o sentimento perder força. Então, quando a gente está nutrindo algo, né, cheio de culpa, cheio de negação, cheio de auto-julgamento, a gente está jogando contra a gente mesmo. Essa é a verdade. Segundo fato, concentrar-se no agora. Pois é muito, muito comum estarmos com a cabeça no passado ou no futuro. Quando a gente percebe que só existe o hoje, fica um pouco mais fácil abrir mão do controle de tudo e de todos. A nossa cabeça, ela se acalma e até o nosso humor melhora. Aquela velha história, né, gente? Para construir o futuro, a gente precisa estar aqui hoje. Terceiro fato, buscar conhecer coisas novas. Seja um local novo, ver um filme novo em cartaz, uma exposição, um restaurante, enfim. Explorar lugares e coisas que vêm adiando, né? Procrastinando. Pois quando a gente faz isso, a gente automaticamente nos coloca em prioridade diante de tudo que acontece em nossa vida. E a gente já falou aqui também o quanto isso é necessário. A gente se priorizar antes de qualquer coisa, não é verdade? Outro fato, faça uma atividade física. A gente já sabe também que não é segredo para ninguém que mexer o corpo ajuda em diversos fatores, entre eles, exercitar um pouco a nossa dopamina, responsável por controlar algumas emoções, dopamina e serotonina também, né? Por isso, quando estamos em movimento, além de renovar a nossa energia, nos dá vitalidade, vontade para fazermos outras coisas e além, é claro, de promover a nossa autoestima, tão importante também quando a gente prioriza a nossa vida. E por último, e não menos importante, a tal e boa velha meditação. Sim, é uma técnica em que pessoas, né, que a gente se encontra em um local tranquilo, pode ser dentro da nossa casa, pode ser fora da nossa casa, para passar um tempo sozinho, sentado, deitado, não importa.
Apenas respire de forma consciente, observando os pensamentos que passam pela mente, né? Sem apegar-se a nenhum deles. Em longo prazo, a meditação pode reduzir a ansiedade e promover também relaxamento e autoconhecimento. Porém, gente, é importante frisar que tudo isso são técnicas, mas que dependendo dos casos, cada caso é um caso, nem sempre é fácil e simples lidar com o isolamento e também com a solidão. É essencial buscar ajuda se nada estiver resolvendo, né? Porque a ajuda especializada é necessária em qualquer circunstância. E aí, como eu tinha adiantado antes, eu queria trazer um outro contraponto, porque eu acho importante a gente falar a respeito, né? Trazermos outros olhares também, né? Trazer um contraponto que é: a sociedade, ela na verdade não aguenta nos ver sozinhos. Essa é uma realidade e que eu vou repetir de novo. A sociedade não aguenta nos ver sozinhos. Por sermos, né, seres sociáveis, criou-se automaticamente a necessidade de estarmos em companhia de outras pessoas ou de estarmos fazendo algo que é socialmente aceito. Desde mexer no celular, ler um livro, nos colocar em movimento o tempo inteiro é socialmente aceito. Então, contudo, estar sozinho em termos gerais pode ser algo benéfico se for levado dessa forma. Se aceitarmos isso em nós e se não tivermos questões limitantes sobre o assunto. É lembrar que estamos sim inseridos em sociedade, mas somos seres sozinhos por natureza. Seguimos existindo apesar do outro, apesar da vida do outro, né? Então, o que pode ser difícil, sim, na maioria dos casos, é bancar essa ideia, né? Ter coragem de bancar esse conceito, justamente porque há o julgamento alheio. Há o olhar duvidoso das pessoas e há também o preconceito por outros fatores. Quem nunca ouviu a questão: nossa, mas você já chegou nessa idade e não casou? E tá solteiro, tá solteira? Nossa, mas você vai viajar sozinho? Você não tem medo? Né? Então tem todos esses preconceitos impostos por uma sociedade que não aceita, sim, o fato de, às vezes, bancarmos a escolha de estarmos sozinhos, né? E aí, quando não há controle sobre essa tempestade de sentimentos, é quando tudo se torna preocupante. E aí, sim, procurar ajuda para entender é o caminho mais adequado, né? Então, tire um pouco esse peso, né? Tente levar as coisas de uma forma mais leve. Se você está passando por um momento de isolamento, mas que isso tá de certa forma leve para você, totalmente aceitável, caramba, continua, sabe? Se nutre, faz as suas coisas. Agora, quando você está se vendo numa tempestade de sentimentos, onde você não está entendendo muito bem, onde na verdade o seu desejo é outro, busque ajuda. Não adianta só colocar as técnicas em prática, mas busque ajuda para poder entender esse momento e passar por isso da melhor forma. E aí, para finalizar de vez, eu quero deixar aqui uma frase do filósofo Arthur Schopenhauer, que fala exatamente sobre o nosso tema hoje. Então, cada um fugirá, suportará ou amará a solidão na proporção exata do valor da sua personalidade. Pois na solidão, o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez. E o grande espírito, né, aquele que tem um grande espírito, sente toda a sua grandeza. Então, numa palavra só, cada um sente o que é. E é com esta frase que finalizo o episódio dessa semana, te deixando um grande beijo, um grande abraço, votos de que seja uma semana incrível para você e eu te encontro na semana que vem por aqui. Até lá!